Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Vamos falar sobre política cristã reformada. Para nós entendermos essa questão, qual a nossa posição política, nós devemos entender a relação bíblica entre o Estado, representado aí pelo magistrado civil, e também a Igreja de Cristo. Então isso é uma questão muito importante, né? Que para nós como cristãos nós devemos considerar a respeito o que se diz na sociedade, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade injusta, por assim dizer, né? E precisamos também estar atento ao bem comum dos homens. Então fica a pergunta, qual a relação entre Estado e Igreja de Cristo? E, historicamente falando, existem 4 visões ou princípios acerca dessa relação. A primeira é o princípio chamado princípio católico romano, onde vê a figura do Estado ser submissa à Igreja. E o Papa, dentro do catolicismo, seria o cabeça da Igreja e do Estado. Então ele teria poder aqui para criar leis, né? Tanto leis para a Igreja, como também leis para o Estado, leis civis. Dentro do catolicismo romano, ele seria o vicário de Cristo, ou seja, um substituto de Cristo. Muitos católicos dizem, né, o Papa está no lugar de Cristo aqui na Terra. Então ele tem o poder, ele teria esse poder de dominar e governar todas as nações. Só que tem um probleminha, essa visão não é encontrada nas Escrituras. Lemos lá em Efésios capítulo 1, 22, que somente Cristo é o cabeça da igreja. Em Apocalipse 19, 16, que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O segundo é o princípio erastiano, que é o oposto do primeiro. Que aqui a igreja, né, no catolicismo romano, a igreja governa o Estado, aqui o Estado é quem governa a igreja. Então o Estado ele teria o poder de administrar os sacramentos, ceia, batismo, disciplina, podendo até excluir pessoas da igreja, qualquer outra ordenança de Deus, incluindo até a própria pregação da palavra. Temos muitos exemplos das escrituras de autoridades civis, né, como reis, que tentaram fazer coisas relacionadas ao templo, né, ao culto, algo que era ordenado somente aos sacerdotes, né, a igreja da antiga aliança. E de como essas pessoas foram condenadas e reprovadas por Deus. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 16 ao 20, e 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao 14. O terceiro princípio é o princípio voluntário, que nessa visão o Estado e a Igreja estão completamente separados, né? E ambos têm propósitos diferentes e caminham em rumos diferentes. Desse modo aqui, o Estado sempre deve ser laico, né, e secular, né? Ele nunca deve interferir em matéria de igreja. Então o Estado laico aqui ele não pode impor, ele não tem uma religião oficial, tá? Um Estado laico ele é aberto para todo e qualquer tipo de pensamento, todo e qualquer tipo de religião. E dentro desse princípio, todos numa nação devem ter liberdade para fazer parte da religião que quiser, e o Estado não pode favorecer nenhuma religião, né? Ou nenhuma denominação cristã. Essa é a posição aceita nas igrejas cristãs de nossa época, quer sejam reformadas ou não. Na época da Reforma, apenas aqueles movimentos que eram considerados como seitas eram a favor desse tipo de princípio. Aqui inclui os anabatistas e os socinianos e muitos outros pequenos grupos. A Escritura, devemos entender também que a Escritura afirma, né, que as autoridades civis foram ordenadas por Deus, está lá em Romanos capítulo 13, verso 1, 4. Então significa que essas autoridades civis elas foram criadas e estabelecidas por Deus para a sua própria glória. Né? Então tudo o que o Senhor faz, estabelece e ordena é para a sua glória. E também para o bem público, para o bem das sociedades humanas.
Então não é bíblico afirmar que o Estado ele deve ser indiferente em questões de fé e que ele deve tolerar práticas religiosas que estão em desarmonia com a glória de Deus e com o bem público, né? Religiões que sacrificam bebês, sacrificam animais, né? Na verdade eles torturam animais, torturam crianças, né? O aborto. Isso é uma religião e o Estado não pode interferir, né? O satanismo. Então nós não encontramos esse princípio na Escritura. E o quarto princípio é conhecido como o princípio do estabelecimento, reconhecimento nacional da religião cristã, conhecido em inglês como Establishment Principle, que seria aqui uma posição confessional reformada. Esse princípio, ele concorda com os dois primeiros de que deve haver um reconhecimento nacional da religião cristã, porém discorda que ao mesmo tempo de ambos quando dizem que a igreja ou o Estado devem governar um ao outro em seus respectivos princípios. Esse princípio também concorda com o princípio voluntário, quando esse diz que igreja e Estado têm funções diferentes, mas discorda quando diz que o Estado não tem nada a ver com as verdades de Deus e nem com a sua glória. Então, resumindo aqui, esse princípio, o Establishment Principle, ele ensina que tanto a igreja quanto o Estado, que engloba aqui todas as autoridades civis, são criações e ordenações de Deus para glorificar a Deus, né? Glorificar ali o seu próprio nome. Então aqui é um princípio ao qual nós subscrevemos, né? Aqui envolve a questão do Pacto Nacional Escocês de 1580 e também de 1638, e onde há também a defesa da verdadeira religião cristã, no caso aqui, com o Pacto Nacional, os símbolos de Westminster, o presbiterianismo, tá? Que engloba todos os padrões de Westminster, 9 documentos que eu vou falar por último em outro vídeo. Esse princípio, ele acredita também que ambos devem fazer isso, cada um em sua respectiva área, né? A igreja ela não pode tomar a espada do Estado para aplicar penas capitais, né? Porque isso seria somente função do Estado, como está em Romanos capítulo 13, verso 1 ao 4. E nem o Estado pode tomar as ordenanças e nem ministrar os sacramentos que foram confiados à igreja para administrá-lo. Tá? Isso é só papel da igreja. Está em Mateus capítulo 18 e 17, 1 Coríntios 4, 1 e 2 e Hebreus 5, 4. Então isso significa que ambos aqui, Estado e igreja, estão em submissão a Deus, mas com papéis diferentes. E ambos buscando a glória de Deus, servindo em seus respectivos e peculiares papéis que foram estabelecidos também por Deus. Tanto o magistrado civil, o Estado, como também a igreja. Então nós cremos nesse princípio, ao contrário dos outros, entendemos que ele é bíblico e verdadeiramente reformado, ok? Todas as confissões reformadas, em suas versões originais, inclusive em sua aplicação prática, concordam com esse princípio, né? E vamos ver aqui o que diz o capítulo 23 da Confissão de Fé do Westminster, tá? A Confissão de Fé do Westminster é essa que eu coloquei no vídeo passado, original, porque a Confissão de Fé do Westminster americana e aqui no Brasil ela sofreu uma adulteração, tá? Ela defende o Estado laico, fruto de influência da Revolução Francesa. A Confissão de Fé do Westminster original, tá? Ela defende uma nação cristã. Então, não é um posicionamento reformado. Então, tome cuidado quando você vê aí pastores que se dizem reformados, confessionais, defendendo o Estado laico, defendendo o conservadorismo, defendendo o libertarianismo, defendendo Bolsonaro, defendendo Lula, defendendo o esquerdismo, progressismo. Tome cuidado. Eles estão sendo ali anticonfessionais e até anticristãos, tá? Então, Confissão de Fé do Westminster, adquira lá no Publicações do Pacto, procure aí no Instagram, entre em contato e adquira essa obra aqui para a sua casa, para o seu estudo, tá? Na sua igreja,
na sua família. Eu mesmo aqui já tenho aqui a minha e eu estudo aqui com a minha família, a Confissão de Fé de Westminster, e eu recomendo você estudar as proposições, aqui ó, estudar as proposições e sempre fique atento, textos bíblicos, os textos prova. Não fique só nas proposições da confissão, compare com a Escritura. Veja o que Deus fala na sua palavra. E com essas adulterações que hoje estão, eles omitiram textos bíblicos que defendem exatamente isso aqui que a gente está falando, né? Ou seja, eles adulteraram uma confissão de fé, retiraram verdades bíblicas para defender algo completamente oposto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 23 do Magistrado Civil, diz o seguinte assim, ó: Deus, o Senhor e Rei de todo o mundo, ordenou o magistrado civil para estar sob ele e sobre o povo, e isto para a sua própria glória e para o bem público. E para este fim o armou com o poder da espada, para a defesa e encorajamento daqueles que são bons e para a punição dos malfeitores. Vamos ver aqui os textos bíblicos que citam. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo, mas é muito interessante nós estudarmos sobre isso aqui. Fica comigo aí que você vai gostar do que vai ser ensinado aqui, ó. Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 4 diz assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, que pena de morte. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim, que eu estou no segundo, 1 Pedro, versículo 2, 13 e 14 diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então a gente vê aqui que Deus é quem instituiu o magistrado civil para louvor de sua glória, para favorecer aqueles que são do bem e para punir os que praticam o mal. Segundo, é lícito os cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado quando ele é chamado, quando alguém é chamado para ser um político, tá? Provérbios, o Romanos 13, a gente já leu lá, e Provérbios, não é Provérbios capítulo 8, versículo 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. E continue, em sua administração, os magistrados devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz segundo as justas leis de cada nação. Então, as nações aqui que adotam esse princípio, elas vão formular leis que não são contrárias à palavra de Deus, que estão, na verdade, submissas à palavra de Deus. Vamos ver ali, ó, Salmo 2, capítulo 10. Olha que interessante. Salmo 2, capítulo 2, verso 10 ao 12, que diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não se irrite, e não pereçais no caminho,
porque dentro em pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Salmo 82, 3 e 4. Salmo 82, 3 e 4. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. E continue. Para este fim, eles podem agora, sob o Novo Testamento, fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias, ou seja, em defesa da sua própria nação. Se o princípio for justo, uma nação ímpia quer invadir o nosso país, que é justo, está aqui para a glória de Deus, é algo necessário, o magistrado civil ele pode decretar guerra, tá? Em defesa ali da sua pátria. Terceiro, os magistrados eles não podem assumir para si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino dos céus. Isso cabe somente aos ministros, somente à igreja. Mas ele tem autoridade e é o seu dever fazer com que a paz e a unidade sejam preservados na igreja. Que a verdade de Deus seja mantida pura, que todas as blasfêmias e heresias sejam suprimidas, todas as corrupções e abusos do culto e da disciplina sejam impedidos ou reformados, e todas as ordenanças de Deus sejam devidamente estabelecidas, administradas e preservadas. E para uma melhor eficácia destas coisas, ele tem poder para convocar sínodos, estar presente neles e providenciar para que o que quer que tenha sido decidido neles esteja de acordo com a mente de Deus. Como que nós sabemos a mente de Deus? A palavra de Deus. Então as decisões de sínodos, assembleias gerais, as leis, todas devem estar submissas à mente de Deus, que é revelada para nós na sua palavra. E o interessante, que quando ele fala aqui, deixa eu abrir aqui, ó, ele tem autoridade, né? Que a verdade de Deus seja mantida pura e completa. As blasfêmias, heresias sejam suprimidas, as corrupções e abusos no culto. O magistrado ele tem que manter a ordem, a verdadeira religião, né? O que é a verdade de Deus seja mantida e pura? E aqui está em jogo, aqui é o presbiterianismo. É o culto, o princípio regulador do culto. Cântico dos salmos, não uso de instrumentos, que os instrumentos eles foram usados somente na antiga aliança, no momento dos sacrifícios. Cessou o sacrifício, não há por que ter instrumentos, né? A pregação pura, a exposição pura da palavra, a fiel administração dos sacramentos. Então o magistrado civil que está debaixo aqui de Deus, o magistrado civil cristão, que está dentro desse princípio, ele tem autoridade para corrigir isso. Porque está caindo em blasfêmia, em idolatria, ou trazendo um culto que não é segundo o que Deus ordena na sua palavra. E por fim, 4, é dever das pessoas orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar os tributos e outros impostos. Tem uma turma aí que fala que imposto é roubo. Mas a Bíblia fala que você deve pagar imposto e honrá-los. Então assim, é uma ideia até antibíblica dizer que o imposto ele é roubo. Claro, em países que não estão submissos à palavra de Deus, países que são autoritários, eles cobram um imposto além do que é devido, como é no caso aqui do nosso país, né? Mas nós temos que pagar o imposto, não tem como, né? Há essa necessidade. Nós pagamos por causa de uma questão de consciência com Deus, não por uma obrigação do Estado. Diz assim, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade por amor e consciência. Olha que interessante, tudo isso aqui, ó, orar pelos magistrados, honrá-los, pagar os tributos, os impostos, obedecer suas ordens, sujeitá-los, isso por amor e consciência. Tá? Em Tito capítulo 3, verso 1. Agora, incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe é devido. Né? Olha que interessante. E obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. Então,
aqui, ó, e vamos continuar aqui por fim, ó, e muito menos o Papa tem qualquer poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos ter o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Então aqui, meus irmãos, é a nossa posição. Eu recomendo que você adquira, se você se interessou, a Confissão de Fé original, tá? Entre no nosso canal, nós temos várias lives e aulas distribuídas gratuitamente lá para você. Procura que você vai ver a relação entre o magistrado e o magistrado civil e o governo da igreja. IBTEC, Educação Teológica, entre lá no nosso canal, desfrute. Ou venha estudar conosco, que nós tratamos muito bem sobre essa questão, tá bom? Então aqui é o nosso vídeo sobre a nossa posição política, o princípio estabelecido, ou establishment principle, que entendemos que é uma posição bíblica, cristã, reformada e confessional. E quem pensa diferente disso e se diz confessional, ele está com algum problema, tá? Então, fica aqui esse vídeo aqui para vocês. Então, até a próxima a todos. A graça e a paz do Senhor. Até mais.